Pessoal, aqui eu vou trazer aqui o nosso amigo Luiz Nassif, jornalista do GGN. Sempre muito bom recebê-lo. Como é que vai, Luiz? Tudo bem? Tudo bom, Miguel? Tudo firme, rapaz. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, menos o mundo. Fora o mundo, o resto... Não, tranquilo maneira de falar. Aí essa história, aproveitando um gancho que eu estava conversando com a Ive sobre esse debate sobre o Zanin, o que você acha desse debate sobre o Cristiano Zanin no STF? É um nome que ganhou respeito geral aí. Até do Gilmar, que em certo momento usou a Lava Jato aí para fazer política. Né? Depois, aliás, aquele momento de emoção do Gilmar falando do papel do Zanin como advogado mostra a legitimidade Né? do Chorou. advogado corajoso, né? Agora, eu acho o Zanin um bom nome, tudo. Eu acho que essa questão, você colocou bem agora, e essa questão por raça ou por sexo, tudo, o problema maior agora é o parâmetro básico tem que ser alguém com força suficiente aí para resistir a essas pressões, né? Porque o que nós vimos aí de 2010 para cá, 2008 para cá, foi a imprensa usando duas ferramentas aí para cooptar ministro supremo, né? Ameaça e outra adulação, né? Adulação. A maneira, você lembra o Joaquim Barbosa, era o menino pobre que salvou o Brasil, a Carmen Lúcia, a grande frasista, né? O Barroso, o cara como é que chama aí ele usava um termo até, eu acho que foi o primeiro a usar um termo lá. Hã? Ele é constitucionalista, né? E neoconstitucionalista, mas ele. Mas ele era o arauto da nova. Do iluminismo. Do iluminismo. É. Aliás, eu acho que a Ive, que estava dando entrevista para você agora, é meio parente dele, viu? Eu vou perguntar para ela. Eu já perguntei uma vez, porque a esposa dele tem o mesmo sobrenome, né? Não sei. O sobrenome eu acho que é artístico dela. Tá. Tem uma notícia aqui que vamos comentar. Coloca aí, por favor, Gui, essa do Haddad. São duas notícias correlatas. Você viu, né, que faliu um banco americano lá no Banco do Vale do Silício. Aí os bancos americanos perderam 100 bilhões de dólares. E aí o Haddad também tem dado umas entrevistas, falou que não acredita que vai chegar no Brasil. Vou ler aqui o título. Haddad diz que o Brasil tem gordura para reduzir taxas de juros que o resto do mundo não tem. Beleza. Agora bota aquela outra notícia, que é do Biden. Biden promete endurecer regras para evitar novas falências de bancos. Em pronunciamento, o presidente dos Estados Unidos garante que o sistema bancário do país é seguro. Aí está o comentário dele em função da falência do SVB, Silicon Valley. Volta ali rapidinho, Guilherme, deixa eu terminar de ler, por favor. Silicon Valley Bank, especializado no setor tecnológico. O dinheiro virá das taxas que os bancos pagam pelo seguro de depósito. Tá bom, Guilherme, tá bom. Nassif, como é que você interpreta essa nova onda de falência aí do setor bancário americano? Miguel, desde que você começou essa desregulação bancária, permanentemente, desregulação financeira, né, mais ampla ainda, permanentemente você tem crise. Você pega lá no final dos anos 80, o Japão pintava como grande concorrente dos Estados Unidos, entrou na bolha imobiliária de Nova York, aí entrou numa crise depois que nunca mais saiu. Né? Você teve a crise das empresas de tecnologia aí nos anos 2000, as crises cambiais da Rússia e do Brasil. Ou seja, e agora com esse negócio aí das criptomoedas, virou um terreno. Eu estava vendo hoje aí, recebi uma propaganda aí do Nubank prometendo criar o mercado de criptomoedas dele. Ou seja, você tem uma desregulação completa, uma capacidade desse pessoal de criar uma moeda sem lastro e movimentos aí que um mero movimento de meio ponto na taxa de juros lá fora, lá já provoca todo esse terremoto. Né? Agora, em relação a esse negócio do Haddad, que o Brasil tem gordura que outros não têm, a gordura é essa taxa escandalosa do Banco Central de 13,75%, né? Isso aí não tem nenhuma justificativa lógica. E o Haddad está conseguindo ganhar a confiança do mercado e tudo, mas
o processo de redução normal da taxa de juros, a gente tem no Banco Central um burocrata, ou no máximo um burocrata aí, mas podendo ser também um bolsonarista, né? Porque se usar, digamos, os sistemas convencionais de redução de taxa de juros, nós vamos sair de 13,75% e chegar no fim do ano com 12%. Isso não resolve nada. Se tem uma crise de liquidez vindo aí, um maremoto vindo aí, o sujeito tratando como se fosse um caixa de banco aí, sabe? É complicado esse quadro da economia brasileira, né? Tem outra notícia que eu queria um comentário seu, para a gente conversar aqui, sobre... O Lula vai... Daqui a pouco ele está indo para a China, né? Daqui a 2 semanas está na China, e ele vai chegar na China no momento em que a China está no auge do debate político mundial, porque eles o Xi Jinping acabou de se reeleger, né? Todo o Partido Comunista acabou de se reeleger, né? Votação de 2.600-0. Aí você tem uma notícia aqui que eu acho interessante, que é o seguinte, coloca aí na tela, essa da China, que o Xi Jinping vai conversar com o Zelensky. Entendeu? Coloca aí. Aí, ó. Xi Jinping visitará Putin na próxima semana e uma conversa com o Zelensky deve acontecer em seguida. E aí, a expectativa, né, é que a China ela coloque fim a essa guerra. A China fez algumas declarações muito fortes na CIF, muito fortes nas últimas semanas, inclusive agora nesse congresso aí de 2 sessões, né, que eles chamam, muito forte contra os Estados Unidos, né, e tentando pôr fim na guerra, né. A China, evidentemente, é um prejuízo muito grande para ela essa guerra também, né. Essa guerra é uma loucura do começo ao fim, né? Isso aí foi uma atuação do Departamento de Estado americano desde lá de trás. Porque eu peguei as publicações, inclusive dos Estados Unidos mesmo, do período, e da Ucrânia, 2013, 2014, foi um processo idêntico ao que aconteceu no Brasil. Primeiro você cria uma ultradireita aí com redes sociais e tudo, violentíssimo. Essa ultradireita derruba o presidente eleito da Ucrânia, que era pró-Rússia, e ele falou, eu não renunciei nem nada, eu saí do país porque eu estava ameaçado de morte. Daí você cria um presidente fantoche, que nem o Temer aqui, que vai até 2018, enquanto você prepara um presidente aí usando as redes sociais, no caso lá, usando a rede de televisão do maior magnata lá, ucraniano, que criou o Zelensky. Quando você pega os dados da insuspeitíssima Forbes, o Zelensky entrega praticamente o país ao Departamento de Justiça americano, por exemplo. Nomeação de juiz tinha que passar pelo Departamento de Justiça americano. E mesmo assim, até a guerra, ele faz um governo corrupto, que ele coloca amigos pessoais em áreas estratégicas aí perseguindo adversários. Daí, com essa ameaça, em 2014, teve aquele suposto acordo aí com a Rússia, que foi feito para dar tempo para a Ucrânia se fortalecer, e daí os Estados Unidos descobrem o caminho que é enfraquecer a Rússia e, por consequência, a China, usando a carne humana da Ucrânia, né? Que é uma coisa maluca, né? Você fortalece a indústria de arma nos Estados Unidos, mas já está custando caro demais. A Ucrânia é arrasada, a Rússia paga uma conta também aí, que é menos do que o pessoal achava, e você fica à beira de uma guerra nuclear mundial. É uma loucura. Agora, você vê como que os países deram apoio a essa loucura, porque com esse negócio de rede social, você desarticulou o sistema de informação em todo lado. Com o fracasso do neoliberalismo em 2008, você enfraqueceu os governos federais, os governos nacionais. E daí surge uma guerra, é a hora de o pessoal tentar se reaproximar dos seus eleitores, aproveitando o impacto daquelas primeiras imagens e colocando o seu país em guerra. E daí, lá na frente, a guerra sai da cobertura diária e vem a conta. Preço de energia, preço de alimento, inflação mundial, gastos com defesa. Ih, rapaz. Mas sabe que eu não sei se você reparou, Nassif, a guerra na Ucrânia, o que me choca sempre é quando você tem uma situação como essa,
uma guerra, né, na Ucrânia, como que a mídia ocidental ela se alinha de forma uníssona, né? Todo mundo do mesmo lado, qualquer tipo de contestação é abafada, não tem contestação. Você não lê uma contestação à guerra no New York Times, no Jornal Democrático, mas quando chega uma situação dessa, uma situação que pode causar o fim do planeta, o fim da humanidade, todo aquele papo de ecossistema, de vamos salvar a humanidade, eles esquecem isso. A loucura bélica. Né? Eu entrevistei o Glenn Greenwald aí, que ele disse que qualquer informação que colocasse em dúvida as causas da guerra e tudo, aí o cara era visto como antipatriota. Agora, o que enche o saco, Miguel, é você ver no começo aqui as redes de cabo aí, os comentaristas de televisão aqui, tratando o Zelensky como o herói nacional, criticando o Itamaraty. Foi o único gesto de bom senso no governo Bolsonaro, foi o Itamaraty, lá naquela Assembleia da ONU, condenando a Rússia, mas dizendo que a única saída era diplomática. Mas era um negócio tão óbvio. Você não coloca uma potência nuclear, você não dá na sinuca, porque no limite ela explode bomba. Exato, até porque as pessoas não têm imaginação, né, Nassif? O Putin pode ter muito poder, pode ser uma pessoa com muito poder, só que é evidente que tem um establishment militar lá na Rússia, claro. Um establishment cercando ele, né? E que se a qualquer momento dá um golpe no Putin, entra um cara completamente alucinado que ia jogar bomba atômica no resto do mundo, por exemplo, né? Então tem que ter muita responsabilidade. Eu fico chocado com a imprensa ocidental, né, que só defende mandar arma. Agora, tem um fator que é estranho, que é o seguinte, que é a imprensa ocidental progressista, né, alguns partidos progressistas, eles são mais pró-guerra do que a direita. Inacreditável. É impossível hoje você criticar o Putin e criticar o Zelensky ao mesmo tempo. Você tem que criticar só o Zelensky, porque... Senão você é um vendido. Se você não... Eu lembro que quando começou a guerra, foi um esforço que eu fiz, que muita gente fez. Não, cara, vamos manter uma posição de independência, criticar os dois pela paz. Mas, enfim, né? Tem outro assunto aqui que eu queria trazer, que é uma notícia chata, né, de agora, né? Mas só para a gente trazer aqui uma novidade, a Marina Silva foi internada em Brasília, suspeita de malária. Tomara que ela se recupere. Né? A Marina, ela é uma política muito importante. E ela deu passou por uma reviravolta impressionante, né? Como é que você analisa a história da Marina? Agora, você sabe que a vacina é gozada, né? O Brasil, a vacina contra a malária foi desenvolvida por 2 cientistas brasileiros que foram exilados em 64, foram para os Estados Unidos, de uma família judia aí, excepcional, que deu grandes físicos também. E é gozado, né? Até hoje ela não ter tido não ter tomado a vacina contra a malária, né? Mas é porque ela já tem malária. Eu acho que é porque ela já tem malária. Sim. Ela já tem malária crônica. Malária, se não me engano, desculpa a ignorância se eu falar uma besteira aqui, eu nem falar nada, porque não se deve falar besteira nessas coisas. Mas eu acho que malária não tem cura. Malária. Você tem vacina para não pegar. Mas se você pegar, não tem cura. Você trata a vida inteira, né? Não é isso? Tem razão, porque o período dela de contato aí com, digamos, a natureza e tudo foi um período bem lá atrás, né? Bem lá atrás, antes de vir para São Paulo, né? Então é isso aí, tomara que ela se recupere. Tem outro assunto que eu queria também perguntar a sua opinião, que é isso aqui. Um personagem que tem dado o que falar é o Aldo Rebelo. Né? Aí ele publicou um vídeo, agora que ninguém entendeu, né? Que é um vídeo completamente maluco, com musiquinha americana, nacionalista, Mas como é que você interpreta o Aldo Rebelo? Qual é o público que ele quer atingir? Como é que você interpreta a figura dele? O Aldo, lá atrás, ele quis virar o Dugin brasileiro. O Dugin é aquele filósofo da direita russa lá. E ele começou a boicotar o governo Dilma enquanto era ministro. Um ato de deslealdade que eu nunca vi coisa igual.
E a Dilma não percebeu. Em 2 momentos ele cometeu essa deslealdade. A primeira, quando ele devia fazer a mediação, lá, discutir aquele estatuto do meio ambiente, tinha que fazer a mediação entre a parte rural e os ambientalistas, que ele jogou direto com a parte rural. Direto. Eu fui dar uma palestra uma vez em Campinas, até para uma empresa multinacional do setor agrícola aí. E na volta eles me trouxeram para São Paulo e veio uma advogada dos ruralistas, tratando o Aldo Rebelo como coisa nossa. Ele que indicou a gente para a gente se aproximar da Veja e tudo. E o segundo ponto foi na Copa do Mundo, em que ele boicotou. Ali foi a primeira grande batalha de desinformação, de informação que o governo perdeu. Apesar de ter sido uma Copa muito bem organizada. Ela foi ruim do campo para dentro. E ali ele boicotou totalmente. Ô Miguel, eu pedi uma vez, ele deu uma entrevista para a Roda Viva, que foi um vexame. Daí eu estava na TV Brasil, a produção convidou ele para uma entrevista, não podia, não tinha agenda. Daí peço para indicar alguém, não tinha agenda. Daí eu falei, não lembro se com a Miriam Belchior, aí eu falei, gente, que cabimento, não tem cabimento um negócio desse. Daí ela indicou o secretário executivo, que era o Luiz Fernando, que deu uma aula. Quem assistiu o programa sabia que, do ponto de vista de organização, seria muito bem organizada a Copa, né? Ou seja, ele já jogava lá, e depois disso virou um horror, né? É um cara que é a favor do Boba Gato, é a favor, é contra qualquer forma, é contra terras indígenas, é contra qualquer forma de assentamento, sabe? A volta ele não tinha mais espaço em nenhum lugar, daí resolveu incorporar esse negócio aí do projeto nacional, se aproximou dos militares aí de uma forma, aproveitando o tempo dele de ministro da Defesa lá, se aproximou. Eu acho tem 2 pessoas que eu acho um horror, e digo publicamente aqui, viu? Um é ele e o outro é o Roberto Freire, viu? Não dá, não. E agora com aquele chapéuzinho para tentar dar uma de ruralista raiz, aí vai tomar banho, rapaz. E também acho que o Aldo Ribeiro se perdeu completamente. Eu acho também que ele é deslumbrado. Sabe o que ele me parece, Nassif? Uma pessoa deslumbrada, inclusive com conhecimento, né? Sim. Ele acha que sabe tudo. Isso. Isso aí é um grande pecado, você achar que sabe tudo, né? Agora, por exemplo, ontem ele publicou lá um print de um livro, né? A capa do livro, que 2 americanos escreveram sobre a Amazônia. Só que ele acha que só porque ele leu um livro, que ele acha que existe 1000 livros sobre a Amazônia, 1000 pontos de vista, 1000 abordagens, né? Ele me parece o tipo da pessoa que ele lê um livro, ele acredita naquele livro que ele leu, ele é deslumbrado com conhecimento. E ele achou que, pegando o discurso do Dugin, ele seria um condutor dos povos aqui. Aproveitou que o Ciro Gomes também estava completamente sem discurso, aí tentou jogar no Ciro. O Ciro foi um pouco na conversa dele também. Se juntou com militares aí, esses militares aqueles que montaram aquele projeto Brasil lá, que era um liberalismo controlado pelos militares, né? Não, eu não gosto dele, não. E falar no Ciro, né? O Ciro está calado, né? Silêncio sepulcral, né? E quem falou? O Ciro Gomes está calado. Sim. Silêncio sepulcral. Não dá um pio, né? Perdeu totalmente. Olha, rapaz, ele poderia ter sido um grande quadro, não adianta. O ego dele lá é uma. Não adianta. E o Ciro, ele tem eu conheço bem o Ciro desde lá atrás. Lá no governo Collor, quando eu conheci o Ciro a primeira vez, no café da manhã, ele descendo o cacete no Mário Covas, porque impediu que 2 grandes brasileiros virassem ministro do Collor, que era o Serra e o Fernando Henrique. Depois do Plano Real, ele se tornou o mais ortodoxo dos ministros aí. Quem falasse contra aquela política cambial suicida era inimigo da pátria. Depois virou desenvolvimentista, pegou o pessoal da GV, do Brescia, virou um desenvolvimentista. E depois estava virando um dugnista, né? Ele pega a bandeira do momento e manda bala, né? O irmão dele, outro dia, fez uma crítica pesada a ele, né? O Cid Gomes falou que ele colocou o fígado antes da cabeça, né? Fez política com o fígado. Ele poderia ter sido, viu? Eu lembro um certo período que o pessoal falava, a gente podia ter um pacto de Moncloa aqui, que nem na Espanha,
com o Lula sendo o pacificador e tendo um pitbull lá para fazer, que até eles sugeriam ou o Tasso ou o Ciro, mas o Ciro não adianta. O Ciro ele poderia ter sido presidente quando o Haddad ofereceu para ele, aquele lugar do Haddad em 2018 ofereceu para ele, mas o ego dele não deixou. Eu vou ser preposto. O Lula nunca se meteu com o sucessor dele. Não se meteu com a Dilma, não se meteu na CUT, não se meteu no Sindicato dos Metalúrgicos, mas o mero fato do Lula indicar, para ele seria um ego, foi morto pelo ego. Né? Não tem nem mais graça falar muito do Ciro, né, na realidade. Vamos falar do Fernando Haddad. Né? O que você está achando da atuação política e econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? O Haddad ele está ganhando mercado, ele tem um discurso racional, agora está endossando todas as teses do mercado. Tem uma declaração aqui que eu não entendi porque ele falou, até separei aqui, ele deu essa entrevista para a CNN Brasil. Haddad diz não concordar com Lara Rezende sobre menor risco fiscal em países que emitem sua própria moeda. Eu achei desnecessário fazer essa coisa contra o Lara Rezende, porque é um sujeito excepcional, muito importante para o governo ter trazido um cara como o Lara Rezende. Né? Eu acho que esse contraponto que o Aloysio Mercadante está fazendo lá no banco, no BNDES, criando lá um grupo para discutir política monetária, é o ideal. O Haddad não pode fazer isso, porque senão levanta muita poeira. Faz lá, mas deixa em aberto aí uma discussão. Mas, por exemplo, o que ele está fazendo com o Roberto Campos Neto, ele está querendo convencer o Roberto Campos Neto que a taxa de juros é muito elevada. Na melhor das hipóteses, você vai baixar 1,5 ponto de taxa de juros até o final do ano. Isso não resolve nada. Você está tendo uma crise no mercado de crédito grande, uma recessão enorme pela frente, vindo aí. É momento de grandes medidas e decisões. Mas ele fica com bons modos aí em relação ao Roberto Campos Neto. Não sei, talvez ele tenha outras estratégias aí, mas por enquanto... Ele quer convencer politicamente. Ele está tentando fazer política com o Campos Neto, né? Aparecendo em fotos. Enfim, sabe uma coisa que eu queria te perguntar, Nassif? Sabe, uma das grandes frustrações que eu tenho com o Brasil é a falta de visão de logística, a importância de construir trens de alta velocidade, né? A gente vê isso e o Brasil está ficando para trás cada vez mais, porque Sim. com a Ásia, com a China, construir um trem de alta velocidade numa escala gigantesca, né? Ultrapassou já a Europa e a própria Europa, né? A Europa nunca parou de construir trens de alta velocidade, continua cada vez mais. A Europa, se você olhar o mapa ferroviário da Europa, é assim, todo cortado. Os Estados Unidos tem pouco, mas tem lá os seus trens também, né? A que você atribui essa... E sempre que se fala nisso no Brasil, se levanta uma campanha violentíssima contra isso, né? Já começou, inclusive, que o Lula ele liberou o estudo para o trem-bala e o São Paulo. Já começou editoriais contra isso. A que você atribui essa virulência de setores da elite brasileira contra o trem de alta velocidade? O trem de alta velocidade ele mudou o próprio Estados Unidos, não de alta velocidade, mas o sistema ferroviário mudou o próprio Estados Unidos aí, né? Aqui o grande diferencial seria um trem de alta velocidade que chegasse até o Pacífico. Eu estou falando em estrada Pacífico, você tem a questão de custo. Agora, o que eu não entendo aí, por exemplo, agora vem esse trem que é capital privado. Por que não entra capital público? Eles colocaram à frente desse... fala que quer fazer capital privado, puro. Eles colocaram à frente desse grupo aí um craque aí, que é o Bernardo Figueiredo. Uhum. O Bernardo Figueiredo era gozado, né? Quando a Dilma fez o PAC, você tinha muito problema lá de... Não conseguia levar obras para uma determinada região porque não tinha um projeto bem feito. E o Bernardo Figueiredo, ele fez um trabalho fantástico lá na EPL, que foi aquela empresa de planejamento e logística,
que era imaginando que você pudesse planejar um investimento de 10, 15 anos. Né? Daí ele tinha, por exemplo, você tem o projeto executivo, que é muito complicado, aquele projeto que serve de base para fazer a licitação. E aqui é tudo feito nas coxas, você não tem uma metodologia. Então, quando você vai construir, se aparece um monte de coisa que não estava no projeto original, tem que fazer os aditivos. Daí o aditivo dá margem para sacanagens também, né? Ele montou um projeto, olha, foi a primeira vez, até voltei, fiz um artigo, falei, olha, pela primeira vez eu estou vendo um negócio de longo prazo. Um mês depois ele pediu demissão por conflito com a Dilma, rapaz. Eita vida, viu? Mas o ideal é que houvesse um projeto nacional de sistema ferroviário para interligar as capitais, né? Isso. Também. Né? Agora você vê, quando o angu do Brasil é o seguinte, lá atrás, quando começam as ferrovias, você pega a LL, que seria a Ferrovia do Atlântico, iria até o Chile, a Argentina, foi adquirida pelo Jorge Paulo Lema e seus sócios. Mas para quê? Os caras adquirem para negócio de ocasião, sabe? Esse negócio do compromisso com investimento de longo prazo, o governo teria que, já que é o grande financiador, sim, teria que definir regras claras aí para garantir esse investimento de longo prazo. Né? O Bernardo, ele tinha... Não só o Bernardo, o engenheiro Pavão, que era da FEPAS aqui, lá atrás, ele fez um estudo para o grande Batista, para o grande... O pai do Eike, aí, o Eliezer, o grande Eliezer, analisando todas as rotas do país, analisando o fluxo de produtos aí em cada região, e a partir disso definindo prioridades. Mas o Brasil, o angu é que quando surgem esses projetos, essa supremacia da financiarização é um horror, porque eles pegam só aquilo que dá dinheiro, sugam quanto dá, depois pulam fora. Né? A diferença do Brasil, da China e da Índia. Né? O que você espera desse encontro? Falar na China, voltando um pouquinho para a China, que o Lula vai se encontrar com o Xi Jinping daqui a 2 semanas, né? Você espera algum acordo comercial, tirando essa coisa da guerra, né? Em relação à pauta econômica, você acha que o Brasil pode tirar algum acordo diferente dentro do que já tem, alguma coisa diferente em relação à China, alguma transferência? O investimento e também a reativação do Banco dos BRICS. Porque se você pega a balança comercial, embora a China seja o maior parceiro brasileiro, o Brasil só exporta commodities. E a China exporta todo tipo de produto industrializado. Então, qualquer acordo comercial, não adianta. O que o Brasil vai exportar de produto industrializado para a China? Ele não tem diferencial. Né? Então, o ideal seria, a partir do Banco dos BRICS e do próprio Banco da China lá, você ter recursos para investimento. Tem uma área muito complicada aí, que é a aquisição de terras pela China, que tem que ser pensado também aí. Sabe? Você está tendo um processo de financiarização do campo agora. Você cria fundos aí para adquirir fazendas e tudo. Inclusive no Brasil, né? É uma questão de segurança, alimento, energia e tudo, né? Então, tem muito. Você tem, por exemplo, um programa de satélites aí do INPE com a China, que é um caminho. Dá para fazer parcerias em áreas aí, né? Mas se for pegar só a parte comercial, não tem como. A China é muito mais completa aí a pauta de exportações dela do que o Brasil. Né? Não, porque a esperança que eu tenho é que se façam acordos de transferência tecnológica, entendeu? Porque toda essa história de industrialização no Brasil, que claro que é muito importante, mas hoje em dia, né, só dá para falar indústria com transferência tecnológica, é uma coisa moderna, né? Você sabe que eu tive Santa Rita do Sapucaí, que é um grande centro tecnológico hoje, e aquela Aiwei, que faz o 5G chinês, montou um baita laboratório lá com a Inatel, que é a faculdade lá de tecnologia, um baita laboratório para desenvolvimento de produtos de transferência de tecnologia, né? Bom, viu? Bom sinal. Essa questão de chips, microchips e tudo aí, o Brasil a China tem muito isso, a parte de saúde aí, que a China também tem as suas vacinas, o Brasil tem bons centros para absorver, e até fazer troca de informação aí também, né? Tem que escolher os setores aí, mas um ponto relevante aí vai ser a renovação do Banco dos BRICS, inclusive com a Dilma indo para lá.
E foi confirmado agora, né? O cara lá aceitou sair, né? E a Dilma vai assumir o Banco dos BRICS. Muito bom. É isso aí, Nassif. Chegamos ao final aqui da nossa live. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço aí, Miguel. Um abraço aos seus ouvintes também aí. Até mais. Um abraço a todos. E abraço a todo mundo da Comunidade Fórum. Guilherme, pode fechar as cortinas.